Gente, sempre que vocês se sentirem incapazes, lembre-se, Deus sempre capacita quem Ele chama. Quem Ele chama para cumprir a sua missão. Então, quando você perceber que está nessa caminhada, não precisa ter medo. Porque Deus sempre capacita quem Ele chama. Em Marcos 1, versículo 14 a 20, fala sobre quando Jesus chamou os 4 primeiros discípulos. Pode passar? Pode passar, tem problema não. Não, falta só uma. Viu? E é a passagem em que fala quando Jesus chamou os 4 primeiros discípulos. Primeiro chamou Simão e André para serem pescadores de homens, e depois chamou Tiago e João, que estavam no outro barco junto do seu pai Zebedeu. E então eles logo deixaram seu pai no barco, Zebedeu, e foram seguir Jesus. Mas, quando a gente para analisar, esses 4 homens que foram chamados para ensinar eram iletrados. Como que um homem que não tem conhecimento e não tem o discernimento para ensinar algo, vai ensinar algo para os outros, vai se tornar um pescador de homens e não um pescador de peixes? E é exatamente aí que entra a explicação de que Deus, a lógica de Deus, é diferente da lógica dos homens. Deus chama os improváveis, porque sempre que Ele chama alguém, Ele capacita essa pessoa para realizar aquela missão que Ele destinou a ela. Então, quando Ele chama os 4 que eram iletrados, Ele dá para essas pessoas, Ele dá para esses 4 a capacidade de ensinar e se tornarem pescadores de homens. Então, sempre que você se sentir incapaz de realizar alguma tarefa, lembre-se, Deus sempre capacita quem Ele chama. Então, quando e não se você perceber esse chamado de Deus, não tenha medo e não existe. É necessário coragem para isso. Mas saiba, Deus já te capacitou para realizar essa tarefa quando Ele te chamou. Então não hesite. Então lembre-se sempre que Deus chama os improváveis. E Ele chama os improváveis porque a lógica de Deus é muito diferente da lógica dos homens. Em 1 Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29, explica o porquê da lógica de Deus diferente da dos homens. O que era para ser, Deus faz com que não seja. O que não era, Ele faça com que seja. Porque essa lógica diferente faz com que nenhuma
criatura, vanglorie-se diante de Deus. E no próximo versículo, versículo 30 e adiante, fala que se for para você ter glória, que seja na glória do Senhor. Então, se você se sente uma pessoa incapaz de realizar alguma coisa, lembre-se sempre disso. Deus chama os improváveis. Pode passar, não tem problema não. E Ele sempre capacita aquele quem Ele chama. Mas é preciso ter coragem para colocar isso em prática. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido útil, que você tenha gostado. Se foi útil, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha com quem você sabe que esse vídeo vai fazer alguma diferença. E fique com Deus.